1 Coríntios, capítulo 1. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Versículo 18. Iniciamos hoje o estudo das maiores epístolas de Paulo. Veremos que a preocupação do apóstolo era razoável, posto haver uma maior necessidade dessa igreja em receber advertências e orientações. Segundo registros históricos, Corinto era uma das principais cidades da Grécia, não somente por seu potencial no comércio, mas também pela imoralidade e idolatria. Era um centro de prostituição e de templos pagãos, mas ali também era o lar de um grupo de cristãos que corria o risco de contaminar-se com tais abominações, enfraquecendo e colocando em risco o crescimento da obra evangélica em Corinto. As primeiras saudações de Paulo já revelam o que se espera daqueles que professam amar a Deus, santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Na própria saudação inicial, ele já deixou bem claro o motivo pelo qual a Igreja de Deus, que estava em Corinto, foi chamada, para ser santa. Santidade nada mais é do que ser separado para um propósito específico. Propósito este que precisava estar bem firme e definido na mente de cada um dos irmãos coríntios, para que fossem e permanecessem inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Diante das notícias a respeito desta tão amada igreja, o Espírito Santo moveu o coração de Paulo a dirigir-lhe uma palavra de exortação. E o primeiro problema posto em destaque foi a disputa partidária entre ministérios, em que cada um dizia: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Cada grupo apoiava apenas os que lhes eram favoráveis e desmerecia os demais que não comungassem de suas convicções, o que estava causando divisões e acaloradas contendas. Fica claro que os da casa de Cloe não tinham o objetivo de levar informações, mas de buscar soluções. A igreja estava sofrendo e algo precisava ser feito. O primeiro questionamento que Paulo fez aos coríntios já derruba toda e qualquer tentativa de dividir o corpo de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Quando somos colocados em nosso devido lugar de meros instrumentos, o resultado é uma igreja que entende o objetivo pelo qual foi chamada. Israel era composta por 12 tribos, não por 1 ou 2, mas 12. Foi quando surgiu divergência entre as tribos que houve a separação entre Reino do Norte e Reino do Sul, uma das maiores tragédias ocorridas no meio do povo de Deus. Este nunca foi e nunca será o plano do Senhor para a sua igreja. Mas quando o homem coloca a sua própria sabedoria acima da sabedoria divina, o resultado sempre é uma louca tragédia. Diante de uma igreja desunida, Paulo enfrentou o grande desafio de novamente uni-la pela palavra da cruz. E mesmo que seja loucura para os que se perdem, os salvos são chamados para pregar a Cristo crucificado, pregar a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Esta deve ser a mensagem a transbordar de nossos lábios e de nossos corações. Independentemente da procedência de nossa conversão, independentemente de por quem fomos doutrinados ou batizados, diante de Deus, devemos nos colocar na mesma disposição de servos de Cristo. Porque o Espírito Santo não escolhe orgulhosos e soberbos para tomarem a frente na obra de salvação, e sim as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Vivemos em dias decisivos e aproxima-se o tempo em que nossa fé em Cristo será provada severamente. Estamos, pois, preparados com nossas lâmpadas acesas pelo azeite e reserva do Espírito Santo? Fiel é Deus, e muito em breve Ele cumprirá a sua derradeira promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Hebreus capítulo 10, versículo 37. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, com humildade de espírito e completa dependência de Deus. Se vós sois dele em Cristo Jesus,
glorie-se no Senhor, para ser encontrado irrepreensível no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja toda a honra e toda a glória, desde agora e para sempre. Amém. Oremos, amados. Nosso Deus e Pai, vivemos em um tempo tão desafiador, em que nossa mente tem sido constantemente atingida pela loucura deste século. Senhor, blinda nossa mente com Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Que sejamos as coisas humildes do mundo que o Senhor escolheu para dar glórias a Ti. Promove a verdadeira união na Tua igreja, Pai. Socorre-me, Deus meu. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Bom dia, Igreja de Deus. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.